Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Professor, a divulgação dos dados sobre domicílios do censo de 2022 revelou um grande crescimento do número de apartamentos em São Paulo. A que o senhor atribui esse fenômeno? Pois é, de fato nós tivemos um grande crescimento do número de unidades habitacionais de apartamentos na cidade de São Paulo. Foi um crescimento de 426 mil novas unidades, um acréscimo de 42% entre 2010 e 2022. Mas também surpreende o crescimento do número de casas. As casas em São Paulo aumentaram de 316 mil unidades, né? Ou seja, também tivemos um crescimento de casas de 13%, o que surpreende muito, porque na verdade nós não temos mais na cidade muitos terrenos para construção de casas. Os terrenos são caros e muitas dessas casas podem ter sido construídas ou em assentamentos precários, favelas, loteamentos, um acréscimo do número de unidades gerando um adensamento excessivo nessas áreas, como também a construção de casas em áreas de proteção de mananciais, principalmente na zona sul de São Paulo, em loteamentos irregulares. Então, é bastante preocupante esse número de crescimento de casas. Agora, o fenômeno mais interessante de todos é que tanto as casas como os apartamentos têm muito menos gente morando dentro deles. Embora a gente tenha tido um crescimento aí de 316 mil casas, a população moradora nas casas caiu 5,5%, caiu por cerca de 470 mil pessoas morando a menos em casa. E no caso dos apartamentos, embora o crescimento do número de apartamentos tenha sido de 42%, o número de pessoas cresceu apenas 26%, ou seja, nós temos aí um fenômeno que tem que ser melhor avaliado na cidade de São Paulo, que é da redução do número de pessoas vivendo nas unidades habitacionais. Claro que isso está vinculado ao que a gente poderia chamar a transição demográfica, uma população que está envelhecendo, novos modos de vida, por exemplo, casais morando separados. Isso também está ligado a um fenômeno de muitas pessoas morando sozinhas na cidade de São Paulo, né? É um fenômeno importante para ser avaliado. Então a gente vê um crescimento do número de unidades habitacionais maior do que o crescimento da população nessa que vai viver, então, que está vivendo na cidade. Agora, nós temos também uma outra questão, que é o número de pessoas em unidades habitacionais voltadas para as pessoas que têm moradia transitória temporária na cidade de São Paulo. Mas, professor, como o senhor vê esse fenômeno das unidades habitacionais sendo destinadas à moradia temporária? Olha, o fenômeno da moradia temporária, ele, sem dúvida, é um fenômeno mundial. Hoje a gente tem muitas situações onde as pessoas se deslocam para trabalho, não só para reuniões, para compras. São Paulo, como uma metrópole importante, capital financeira do país, da América, né, do Sul global, recebe muita gente que vem fazer reuniões de trabalho e também compras. A gente vê aí regiões como a 25 de Março, o Brás, o Bom Retiro, como lugares que recebem muita gente de fora que vem aqui para trabalhar. Então, temos também um fenômeno mais recente em muitas cidades do mundo, que é o fenômeno dos nômades digitais, ou seja, pessoas que hoje trabalham pela internet, trabalham online e que podem viver em qualquer cidade do mundo. E que algumas cidades são escolhidas, são importantes para esse tipo de pessoa que se desloca muito e que vai ocupar, então, moradias temporárias. A gente vê esse fenômeno do Airbnb e outros aplicativos que são utilizados pelas pessoas e que muitos proprietários de uma segunda ou de uma terceira unidade habitacional na cidade preferem colocar para alugar para a moradia temporária do que para um morador permanente da cidade, porque consegue oferir uma renda mais alta. Esse fenômeno é inevitável que esteja acontecendo. O que nós precisamos é ter uma melhor regulamentação para que isso não gere uma elevação excessiva dos valores de aluguéis, que está acontecendo, principalmente nos bairros mais centrais, melhor localizados da cidade, e também um outro fenômeno que está acontecendo nas cidades brasileiras, e São Paulo não foge a essa situação, que são moradias vagas, né? O censo também apresentou aí um número muito importante de unidades habitacionais vagas que precisa ser melhor avaliada as razões por que estão vagas. Às vezes elas estão vagas porque também muita gente que mora em outra cidade mantém um domicílio em São Paulo para, por exemplo, passar um fim de semana. São Paulo é uma cidade que tem um atrativo cultural muito grande, então muitas pessoas têm uma segunda moradia em São Paulo
que é utilizada às vezes para aluguel, às vezes para uso próprio, às vezes para passar pequenas temporadas. Então são fenômenos importantes que também explicam esse grande crescimento no número de unidades habitacionais em geral na cidade de São Paulo, mesmo sem aumento da população fixa. Este foi o professor Nabil Bonduki que conversou comigo, Márcia Vanza. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.